Estamos estudando a série 32, Soteriologia 32. Deus não remove salvação que já deu. E já vimos, aliás, estamos na parte A, que fala dos falsos profetas, dos falsos mestres, dos apóstatas. Passagens que se enganam as pessoas, pensam que se refere a um crente, mas se refere a esses filhos de Satanás. O falso mestre, o falso profeta e o apóstata. E nós estamos vendo objeções, resposta a objeções em 104 versos. Não sei porquê, mas tem pessoas que gastam energia tentando fazer provar que o crente pode perder a salvação. Em vez de estar ganhando alma, está tentando perturbar os crentes novos que têm salvação, têm certeza, e tentando insuflar dúvida. Então nós estamos vendo a resposta às objeções que eles fazem usando 104 versos que não tem o menor sentido. Um exame meio superficial, você pode, em meia hora você pode ser treinado para saber como identificar o erro desses 104 versículos. A chave é, ou não estão falando sobre crente, ou é quase a mesma coisa. Ou estão falando de outra dispensação. É isso que nós vamos ver agora. Então nós estamos no capítulo 32 a 5. Há 9 passagens que caem nessa categoria de falsos mestres ou apóstatas. Nós já vimos 3 passagens, agora vamos ver mais 9. Mas eu estou agrupando em subgrupos diferentes. Esse subgrupo tem Mateus 7, de 15 a 23, de Mateus 24, de 11 e 24, 2 Pedro 2, 1 a 22, o capítulo todo, 2 Pedro 3, de 16 a 17, 1 João 2, 19, 2 João 1, 7, Judas 1, 4 e Judas 1, só tem um capítulo, de 10 a 16. Essas passagens estão no grupo de capítulos da Bíblia, vê todas elas, de Mateus a Atos e de Hebreus a Judas, que são para igrejas em transição. A igreja não estava plenamente formada nesses capítulos todos desses livros. E essas igrejas eram mistas. Elas eram majoritariamente de judeus e, mais ainda, esses judeus eram uma mistura de judeus realmente agora crentes, cristãos, realmente salvos, com outros que estavam no vestíbulo, na soleira. Quando você entra numa casa, geralmente tem um batente ou uma soleira, geralmente é de mármore, é mais bonita, da porta de entrada. Então eram judeus que estavam naquela porta de entrada e se encantando com a beleza da graça, com a beleza da mensagem do Salvador Jesus Cristo, mas eles estavam amarrados às coisas de atrás, às coisas da lei e do judaísmo. Então temos que entender que nos evangelhos e nesses livros de Hebreus, etc., até Judas, havia essa mistura. O autor, às vezes, está falando, o autor sempre é o Espírito Santo. Ele usou homens para escrever, mas cada palavra, desde o início, quando o pinguinho de tinta, a molécula desceu no pergaminho e foi escrita, a palavra é de Deus. Ele colocou as palavras de Deus, ele colocou na mente do autor e dirigiu que a mão escrevesse sem erro de qualquer espécie, nem de conteúdo, nem de gramática do hebraico ou do grego, não há erro de gramática de hebraico ou do grego, nem há letra errada. A inspiração de Deus é letra por letra. A Bíblia é tão inspirada como se Deus, com a sua própria mão, tivesse escrito cada letra. Então, voltando. Há uma mistura. A Bíblia é toda inspirada, mas às vezes o autor, que é Deus, o Espírito Santo, está se dirigindo a um grupo, e às vezes está se dirigindo a outro. Às vezes está se dirigindo a um grupo, às vezes está se dirigindo a outro.
Eu já estudei, eu fui para fazer o doutorado e na Universidade do Waterloo, e na mesma. Aqui os alunos iam fazer uma greve, não queriam. Mas havia anfiteatros com 100 alunos e havia alunos de graduação, de mestrado e de doutorado. E o professor dava a mesma aula, mas passava um trabalho para o aluno na graduação, passava um trabalho mais difícil para o do mestrado e mais difícil ainda para o de doutorado. E a gente sabia quando ele estava falando para um ou para outro grupo. Então, nesses livros, às vezes está falando para o judeu já realmente crente, cristão, e às vezes o judeu que está em cima do muro. Por isso precisamos examinar muito bem o contexto de cada passagem para distinguir quem são as pessoas de quem aquela passagem está falando. Se referir a judeus que estão nesse vestíbulo, quase entrados somente pela graça, somente pela fé, são quase entrados, mas ainda estão agarrados, estão um pé entrando na sala e o outro pé no jardim, fora, do lado de fora, do jardim da lei do judaísmo, tem uma corda amarrando ele lá atrás. Então isso não se aplica a nós. Então, a rigor, a gente nem devia, quando a pessoa viesse atacar, quem dizer qual é o versículo que você quer mostrar para dizer que eu posso perder a salvação? Que a pessoa mostrasse um versículo que a gente identificasse que foi feito para judeu, em cima do muro, e diz, olha, vamos parar aqui. Da mesma maneira que chega o correio, entrega uma carta para meu vizinho, e a carta pode ser uma intimação judicial, pode até estar condenando à morte todas as pessoas daquela casa porque se envolveram em crimes terríveis. Mas eu chego ao correio e digo, isso não é para mim. Isso não se aplica a mim. Ou se for para outro vizinho e for um prêmio que é para ele, prêmio do melhor músico da escola, digo, olha, isso não é para mim. Então, ele tem que entender a quem está sendo escrito. Porque a Bíblia, se não for olhar o contexto, não transmite a coisa correta. Alguém pode dizer, está escrito na Bíblia, não há Deus. Mas, como é o versículo? Por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga, todas as suas cogitações são que não há Deus. Você não pode ter a palavra não há Deus e sem saber quem disse aquilo. Ou a quem Deus está falando uma ordem ou dando uma promessa. Nós temos que distinguir essas coisas. Então, a rigor, a conversa, o papo com uma pessoa que quer citar alguma coisa lá do Velho Testamento, ou desse judeu em transição, deveria terminar assim, olha, isso não se aplica ao salvo membro de uma igreja de gentios convertidos, que sou o que eu sou. Então, fim de papo. Vou lhe dar de presente a bala mortal 1. Alguma coisa eu estou repetindo, mas é bom. Que o ajudará em todas as dúvidas que tenha sobre passagens acima. Tenho eu que usar todas as minhas roupas com franjas, cordões, franjas, com cordão azul? Número 1538 manda que se use roupa com cordão azul. Não, eu não vou usar isso. Seria ridicularizado na rua se eu pedisse a minha esposa para pegar todas as minhas camisas e colocar longas franjas e cordão azul nelas. Está doido. Porque aquela ordem foi para o judeu, os filhos de Israel. E se a pessoa que está querendo convencer que eu pedi a salvação não concordar que há essa diferença, ele diz, olha, padre, vai para casa, volta quando você assumir sinceridade. Você não está sendo sincero. É tão evidente que a ordem para cordão azul é para judeu, não é para mim. Se você está negando, dizer não faz diferença. Eu digo, então vá, troque todas as suas roupas, bote franja e depois venha falar comigo. Não adianta conversar com o insincero. Quanto à pergunta, foi feita essa pergunta na Bíblia. Senhores, que me é necessário fazer a fim de que eu seja salvo? Você já notou a diferença da resposta que Cristo deu ao jovem rico em Marcos 10, 17 a 19?
que é cumpra os mandamentos, basicamente. Mas quando a pergunta foi feita pelo carcereiro, Senhor, o que é necessário eu fazer para ser salvo? Paulo Cida respondendo, crê e serás salvo. Tu e tua casa, porque sua família crê também vai ser salvo. Então, há diferença. Se a pessoa também não quiser reconhecer isso, é melhor dizer, olha, vamos parar a conversa, você não está sendo sincero. A resposta que Cristo deu a um judeu foi uma. A resposta que Paulo, já depois da ressurreição de Cristo, já na dispensação das igrejas, a resposta que ele deu é, creia e está salvo. Se você não acha essas coisas diferentes, você não está sendo sincero. Vá para casa para pensar melhor. Então, sim, toda e cada escritura é dada por assopro de Deus e proveitosa para a doutrinação, para a reprovação, para a correição, para a paternal instrução até para o castigo, aquela que é injustiça. Mas são somente os livros de Romano e Filemão que foram explicitamente escritos e endereçados e enviados para as assembleias locais de crentes dessa dispensação das igrejas locais, majoritariamente constituída por convertidos gentios sem sombra de judaísmo. Os outros livros têm partes que se aplicam a nós e partes que não se aplicam a nós. Somente Romano a Filemão é que, quando está falando elogiosamente, confortando e dando promessa, sempre é para nós. E quando está repreendendo os falsos crentes, os apóstolos. Se a pessoa também não quiser reconhecer isso, é insincero, está mentindo ou não está no uso das suas faculdades mentais. Se não reconhecer que há diferença de tratamento em algumas partes da Bíblia para outras, não podemos nem conversar. Portanto, são somente em Romanos a Filemão que sempre se aplicam total e somente diretamente a nós, os crentes da dispensação de assembleias locais, majoritariamente constituídas por convertidos gentios sem sombra de judaísmo. Nos outros livros, há passagens que se dirigem e aplicam a nós. E há passagens que não se dirigem e não se aplicam a nós. E precisamos examinar muito bem o contexto de cada uma para conhecer quem é quem. Novamente, se o odiador que está ali chamando para a briga e para a discussão não concordar com isso, diga, vá para casa e volte quando você for sincero. Portanto, sempre que há uma aparente contradição entre um verso de Romano a Filemão e outro verso nas demais partes da Bíblia, principalmente ao falar sobre a salvação, sobre a segunda vinda do Cristo até a terra, tudo fica fácil e imediatamente resolvido se ambos os contextos nos dão permissão para interpretarmos assim. Primeiro, o versículo em Romano e Filemão se aplica diretamente a nós, os crentes dessa dispensação. E outro verso que aparentemente contradiga, por exemplo, onde em Marcos 10, Cristo disse ao homem, quer ser salvo? Cumpre os mandamentos. Não se aplica a nós. Se aplica a outras pessoas de outras dispensações. Agora, fazendo um parênteses, eu creio que em todas as dispensações a salvação sempre foi pela fé. E que nunca se perdeu nas dispensações. Mas eu não estou nas outras dispensações, eu vivo nessa daqui, só estou interessado nessa daqui. Eu creio que quando no Velho Testamento se fala em cumprir com perfeição completa e absoluta os mandamentos, a finalidade de Deus é a pessoa se prostrar no chão e dizer, Senhor, todos os pecados, eu não consigo, me salva pela tua graça. Foi assim que Abraão foi salvo, foi assim que Davi foi salvo, todos confessaram que eram pecadores. E todos foram salvos, porque depositaram a fé em Cristo. Eu não prego salvação pela fé, mas eu não quero que a pessoa tome uma frase lá de Gênesis, lá de Êxodo, o mesmo do Evangelho que está se aplicando a judeu,
Isso está se aplicando, Deus está aplicando aquilo quase como ironia, ou está querendo provocar que a pessoa se arrependa e confesse que é um pecador, que não ama Deus com toda a sua mente, com toda a sua força e clame pela glória de Deus. Eu não quero que a pessoa pegue isso e vá aplicar literalmente para mim, que sou da Assembleia das Igrejas Locais de gentios, salvos, sem nada a ver com o judaísmo. Se a pessoa não reconhecer isso, também não adianta falarmos. A pessoa siga o caminho dele, volte quando for sincero. O final dessa bala mortal, o resumo, é que o sistema religioso forçado pelas denominações arminianas impõe que o membro da igreja arminiana afirme que nessa dispensação de assembleias locais, majoritariamente constituída por convertidos gentios sem sombra de judaísmo, afirme que um verdadeiro salvo pode e frequentemente perde a sua salvação, se não cumprir certos vagos padrões que nem mesmo a denominação sabe dizer. Qual é o pecado que impede a salvação se a pessoa morrer sem ter tempo de se confessar? Não sei. Todo mundo diz, o meu não é. É aquela história de uma pessoa querendo tirar um argueiro do outro, não olhando na trave. Todo mundo acha que o pecado imperdoável é o do outro, mas os pecadozinhos dele, eu conheço. Eu não sou inteligente não, mas eu sou observador. E vi muitas pessoas metidas santarrões que pregam essa doutrina de santificação absoluta, que chega um ponto que a pessoa não peca mais, que diz que há 20 e tantos anos não comete o menor pecado por ação, por palavra, por pensamento. Eu convivi com os filhos dele, ou a esposa falou à minha mãe, e essas pessoas eram monstros. Às vezes com pecado que não posso nem falar numa situação onde tiver criança. Eu sei. Nós somos salvos pela graça, não é pela nossa força. É a promessa de Deus. Ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Eu dei o pecado, queria não pecar, mas eu confesso a você que eu não sou perfeito. Agora Deus é perfeito. E Ele prometeu e Ele não falha. Ele me disse que a salvação está nas mãos dele. O caso é com Ele, não é mais comigo. Agora, quanto às passagens que eu citei, essas 9, nós nem devíamos responder, porque não estão dirigidas a crentes da dispensação da igreja. Mas vamos de lambuja, de quebra, fazer esse obséquio, prestar algum esclarecimento. Note, a primeira passagem, Mateus 7, de 15 a 23, está falando falsos profetas, no versículo 15. Depois diz, nunca vos conheci. Não é, como é que a pessoa que Cristo nunca conheceu, você pode afirmar que ele foi uma pessoa que foi salva, conheceu Jesus muito bem, Jesus conheceu aquela pessoa, depois Jesus diz, eu nunca nem vi você, nunca conheci, nunca lhe amei. A Bíblia está dizendo que Jesus disse isso porque nunca conheceu mesmo. Então essa pessoa nunca foi salva. Aí Jesus diz, apartai-vos para longe de mim, os que estáis praticando esse desprezo às leis. Ademais, eu faço uma nota aqui, essa parábola se refere especificamente ao reino dos céus. Reino não é um território, como a gente diz, o reino da Dinamarca, o reino da Inglaterra. Reino é um verbo, é a ação de reinar. Então, nós o pecador descrente que recusa a Jesus Cristo, não é um pecador perdoado, ele não vai participar do reino dos céus. Agora, em canto nenhum é costume equalizar as coisas, participar no reino dos céus como sinônimo de salvação. Mas eu não tenho tanta certeza que são sinônimos. Então, eu fiz uma nota que está em Soteriologia 32, o sempre salvo, assuntos específicos, Mateus 18.
Voltando à lista de versículos alegadas. Mateus 24 diz: muitos falsos profetas serão levantados e enganarão para não se haver muito. Mateus 24, falando até da tribulação, fala em falsos cristos e falsos profetas. Nenhum canto aí está falando um salvo da igreja, do período da dispensação das igrejas, salvo, creu, foi submerso, foi membro da igreja, produziu frutos, mas falhou e morreu sem ter tempo de pedir perdão, terminou, Deus condenou ao inferno eterno. Nenhum canto você vai achar isso. 2 Pedro 2, 1 a 22, não vou ler, um capítulo muito grande, mas fala do versículo 1, falsos profetas, depois falsos professores de mestres, depois diz, engodando por isca as almas inconstantes. Eu cacei de arma de fogo, de espingarda, cacei com baleeira, cacei com bodoque, e cacei fazendo armadilhas, e ele colocava uma comida bem saborosa para o animal, para ele vir cair na armadilha. Então, o falso mestre, o falso profeta e o apóstolo fazem isso, oferecem isca, venha para a minha igreja que você vai ser feliz, todos os seus problemas vão ser resolvidos. Você vai ser curado de câncer, você vai ser rico, você vai arranjar um bom casamento, arranjar um bom emprego. Então, engano por isca as almas inconstantes, prometem o que não podem prometer. 2 Pedro 3, 16, 17 diz, os homens sem instrução e os inconstantes tossem, como também tossem as outras escrituras. Que verso aqui está falando sobre um salvo? 1 João 2,19, para fora do nosso meio eles saíram, mas não era da nossa origem e natureza. Então, João está falando a uma multidão mista, de judeus, uns convertidos realmente e outros não convertidos. Os não convertidos terminam revelando, ninguém finge a vida inteira que é salvo, que ama a Deus. Ele pode fingir, odiar a Deus e fingir que ama, mas chega um ponto que ele não aguenta mais. Então, por isso que João diz, saíram para fora do nosso meio, mas não eram da nossa origem e natureza. 2 João 1,7 diz, porque já muitos enganadores entraram para o mundo, os quais não estão falando em tudo concordemente com Jesus Cristo aparecendo em carne. Esse é o enganador e o anticristo. E Judas 1,4 diz, ímpios, a graça do nosso Deus pervertendo para dentro de dissolução. E ao único dono dominador, Deus, isso é, o nosso Senhor Jesus Cristo, negando. E Judas 5, de 10 a 12, também fala coisa semelhante. Em tudo que naturalmente, como os animais irracionais entendem, nessas coisas corrompem a si mesmo. Diz que andaram no caminho de Caim, diz que foram pelo extraviamento de Balaão, foram movidos pela recompensa, pelo suborno, pelo amor ao dinheiro, etc. Não vou ler tudo, você lê em casa. Salta os olhos que todas as 9 passagens acima se referem a apóstatas e falsos mestres, os quais não, nunca, jamais, de modo nenhum, em grau, extensão, tipo nenhum, creram. Não se refere a quem já creu, e crê de uma vez para sempre. Não há, na dúvida, insinuação na Bíblia que anjo fez a escolha de seguir Jesus Cristo e depois pode descrer. Nem que demônio pode querer crer. Não há insinuação que uma pessoa no céu queira ir para o inferno. Não há insinuação na Bíblia que o diabo queira se converter. Então não pode deixar de ser salvo. Então leia de novo as passagens. Nenhuma das passagens está dizendo explicitamente que alguém que creu e foi salvo voltou a ser perdido e a caminho do inferno. Conclusão desse estudo. Pode você me mostrar um só verso, basta umzinho só, particularmente em Romano a Filemon,
onde Deus fez escrever na Bíblia, particularmente entre Romano e Filemão, explicitamente palavras com todas as letras, tais como creu, foi salvo do inferno para ser destinado ao céu. Logo depois, associada a palavra como perdeu a salvação eterna que tinha. A salvação eterna virou temporária. Voltou a ser destinado para a condenação eterna no lago de fogo eterno. Procure, eu posso esperar 10 minutos. Você não conseguiu achar nenhum verso assim, não é? Se você é um desses odiadores, você não quer se humilhar, se arrepender e pedir perdão a Deus por nunca ter crido nos 14 versos que eu lhe citei de cor, nem nos outros 100 que eu posso lhe mandar escritos. Não quer você depositar sua fé em Cristo agora mesmo? O que você não quer crer? Então não se ofenda. Mas você que não quer crer nesses 14 versículos que eu falei, nos 100 que eu posso lhe mandar, você ainda não é um salvo. Você ainda é um homem natural, não se ofenda. Você é um homem natural que não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Só entende depois de ser salvo pelo Espírito Santo. E eu estarei disposto a pacientemente e amorosamente lhe enviar palavras escritas, vídeos e áudios, lhe apresentando somente o Evangelho. Não me importa a história da sua vida, os seus pecados, os detalhes. Não sou conselheiro, não sou psicólogo, nem gosto de bancar psicólogo. Eu gosto de pregar o Evangelho. Somente o Evangelho. E de que adiantaria discutirmos outras doutrinas mais avançadas e difíceis e que você nunca poderá entender antes de ser salvo. A etapa 1 o passo 1 é a sua salvação. Passaram os dias, então eu posso dizer, senhor arminiano, você me disse que agora se tornou meu irmão em Cristo. Que bom que você voltou para me informar isso. Que bom que me diz que agora você creu e foi salvo. Eu regozijo com isso.